Bom dia, Flores, bom dia. Terça-feira, mais uma super live aqui das 10 horas. Hoje um tema maravilhoso, um tema que atinge todos nós em algum nível. E que vocês vão poder me contar aqui, com certeza compartilhar, comentar, pois essa é uma dor da maioria de nós, até porque essa dor é sistêmica. A escassez está em todos nós, em níveis diferentes. E conforme a gente consegue curar as nossas feridas, né, as memórias que está em nós, no nosso inconsciente familiar, coletivo, nas nossas crenças mesmo, né, de não merecimento, de não valor, a gente consegue ir mudando esse nível de escassez dentro de nós. Mas a escassez é uma ferida, é uma dor que a gente tem que revisitar de tempos em tempos. Por que eu digo isso? Porque a gente transcende uma fase, né? Muitas vezes nós saímos do pilar sobrevivência, mas para a gente ir para o pilar da prosperidade, do crescimento, a gente também precisa trabalhar dentro de nós essa crença de que é possível conseguir, né? De que eu sou capaz, eu posso, eu consigo subir mais um degrau. Daí quando você sai daquele nível de escassez, você sobe outro. Para algumas pessoas é muito mais fácil, muito mais simples, porque dentro dela ela consegue mudar algumas chaves, né, de uma forma mais rápida. Mas dependendo da sua vivência, né, dos traumas do seu sistema familiar, né, do que você está conectado em lealdade, em simetria no seu sistema familiar, essas memórias de escassez, de incapacidade, de não merecimento, elas são muito profundas. E quando você quer dar um passo novo, quando você quer fazer um novo projeto, você quer empreender, você quer prosperar, você sempre para em algum nível. Vocês podem até me falar aqui se faz sentido. O que te para, né? Quais são as crenças inconscientes e invisíveis que te mantêm nessa escassez, né? E por isso é importante sempre um acompanhamento, uma autoanálise, uma autopercepção. Autoconhecimento é eterno, né? A autoanálise, a autopercepção. E se você tem a possibilidade de fazer com acompanhamento, né, de um profissional, é muito mais acelerado, né? Quando a gente vai direto ao ponto, né? Por exemplo, né, eu trabalho com as técnicas cirúrgicas que eu costumo falar para vocês, né? Nós vamos direto ao ponto das suas lealdades invisíveis. Quem você está conectado no seu sistema que fracassou, que não prosperou, que faliu, que quebrou, que foi irresponsável financeiramente ou que não se permitiu crescer. Existem diversas razões, né, que você pode estar, diversas situações que você pode estar em simetria no seu sistema familiar, que você está honrando esses padrões que são inconscientes e você não conhece. Por isso a importância, né, da terapia sistêmica, né? Eu faço através do movimento de constelação, mas não só através do movimento de constelação. Através da análise do seu inconsciente, das suas crenças, né? Até quando a pessoa quer aprofundar mais na minha mentoria avançada, a gente passa para o nível plus, que é o quê? Fazer a árvore transgeracional da família, para você entender com a ciência, com dados, com datas, através da psicogenealogia, através desse olhar profundo, as memórias e destinos e dores de quem você vem carregando, que você está em total lealdade. Essas memórias viajam as gerações e essa dor da falta, do medo da falta, ela é muito profunda em nós. Sabe por quê? Porque ela envolve o modo sobrevivência, né? Quando lá atrás, para os nossos ancestrais, os recursos foram muito difíceis. Muitos de nós temos parentes que migraram, né? Eu mesma tenho avós espanhóis que vieram, avós e bisavós paternos que vieram da Espanha sem nada, vieram fugidos de uma guerra, passaram fome, que largaram tudo para trás. Claro que isso está no meu DNA, claro que isso está no meu inconsciente, e o quanto eu já trabalhei isso e venho trabalhando ainda, mas o quanto essas memórias de falta, de medo da falência, de medo de perder tudo, isso reverbera no sistema familiar.
As imigrações dos nossos antepassados, elas deixam inseguranças financeiras muito grandes em nós. Então, por isso é importante ressignificar a nível inconsciente. E além disso, das memórias que nós trazemos, né, de medo da falta, porque eles realmente viveram dificuldade de sobrevivência. E isso ativa em nós, por que é tão forte? Ativa em nós uma parte do nosso cérebro que ele fala, é o cérebro reptiliano, que é o quê? A sobrevivência, o medo da falta do básico. E isso é o medo de sobrevivência, o medo de não ter o sustento. E isso está no mais profundo do nosso cérebro, do nosso inconsciente. Então, se a gente não trabalha, percebe? Esse autoconhecimento do que aí te parou no modo sobrevivência, você não sai do modo sobrevivência. Você tá naquela corrida dos ratos, né? Você trabalha muito, ganha dinheiro, paga as contas, acaba o dinheiro e você volta a trabalhar muito para pagar as contas. E não sai disso porque você está presa nas memórias de sobrevivência. Enquanto a gente não transcender essa escassez no modo sobrevivência, isso se trabalha com um processo interior, de uma reforma íntima, de uma ressignificação profunda, dependendo da sua história familiar e dos seus traumas. Porque você imagina, é como você quebrar um vaso e ter que fazer um novo. Né? Se você experienciou muito a escassez, a falta, os seus pais brigavam por causa de dinheiro, tinha épocas que tinha, outras não tinha, realmente existiu a falta, né, do essencial, do básico. Tudo isso está transcrito nas suas células, nas suas memórias, no seu DNA, no seu inconsciente. Então, percebem, Flores, como é importante você trabalhar profundamente esses traumas de escassez. Porque um dos maiores medos do ser humano é o medo da falta. Porque ele envolve a sua sobrevivência. E quando a gente está no modo sobrevivência, a gente está na maior da escassez possível. Porque a gente está vibrando na falta e no medo de não ter o básico. E aí, como que você vai emanar um campo de prosperidade, atrair novos parceiros de negócio, novos clientes, novas possibilidades, se você ainda está no modo total sobrevivência? Porque lembrem, através da física quântica, nós atraímos o que nós emanamos, só que o que nós emanamos está no nosso inconsciente. Se você ainda está atraindo a escassez, se você sente que você está no pilar sobrevivência na sua vida, está na hora de você fazer uma revisitação das suas crenças, né? Com a constelação, né? Eu sempre mostro aqui para vocês, né? Eu uso, como eu faço constelação online também, né? Eu uso muito a constelação com bonecos, né? Então, através dos representantes, né? A gente acessa um campo e a gente consegue o quê? Acessar a quem você está sendo leal, a que história de escassez. Você está sendo leal às mulheres da sua família que não puderam ser independentes ou que não quiseram ser independentes. E percebam, quando a gente é diferente das mulheres do nosso sistema, a gente não se sente pertencente. Então a gente faz o quê? Se sabota. E é muito profundo, porque a nossa necessidade de pertencimento é muito forte. Então a gente prefere o quê? Se sabotar, né? Você tem uma ação para mudar algo na sua vida, mas o seu inconsciente está assim: se eu for diferente, eu vou estar eu não vou estar honrando as minhas ancestrais. Se eu for diferente, prosperar e trabalhar, eu vou ficar com culpa, porque assim, eu não posso ofendê-las, elas não tiveram capacidade. Quem sou eu para ter prosperidade se elas não tiveram? Isso é totalmente inconsciente. Quando você vê, você sabota os seus projetos, você não tem força de ir para a vida, porque você ainda precisa ressignificar o masculino e o feminino dentro de você. Então, por isso que a escassez é um processo dentro da gente. A gente transcende um degrau, tem que ir ressignificando o outro, para a gente não voltar de novo para aquele primeiro degrau que a gente caminhou. Porque é um tratamento, é uma persistência e uma resiliência, porque as nossas crenças, nossas lealdades são muito fortes, sistêmicas, né? Quantas vezes também nós não queremos, né,
deixa eu pegar aqui. Nós não queremos ofender as nossas ancestrais com a nossa prosperidade. Isso aqui é uma dor da criança interior, tá, Flores? Assim, isso não é consciente. De repente você pode até perceber com uma autoanálise muito profunda, porque eu já percebi isso com muito autoconhecimento que eu pratico em mim e nas minhas pacientes, o quanto lá atrás eu me sabotava para não ofender as mulheres do meu sistema, porque eu estava em lealdade, sabe? Com as mesmas neuroses, com as mesmas inseguranças de trabalhar e ser ausente no lar. E aí nunca estava bom. Ou eu me sentia culpada, trabalhando ou não trabalhando. Então, assim, por quê? As mulheres viveram isso, né? Elas ficavam em casa com os filhos, mas elas não tinham apoio, né, total do marido. Então, elas queriam trabalhar, mas elas se sentiam culpadas por não estarem com os filhos. Só que elas viviam sobrecarregadas também, né? Porque elas estavam ali, mas não estavam presentes afetivamente, porque era uma mãe fazedora, né? Tenho certeza que vocês aqui tiveram uma mãe fazedora, porque assim, cuidavam de muitos filhos, eram sobrecarregadas com os afazeres, né, da família, e elas não conseguiam ter tempo para elas. E hoje que nós estamos em lealdade com elas, quando a gente vai se priorizar, a gente se sente culpadas. Como eu vou me priorizar, né? As minhas ancestrais não se priorizaram, então eu não posso me priorizar. Eu tenho que priorizar meus filhos, a minha casa, o meu marido, o cachorro. E eu, em último do último lugar. Por quê? Nós estamos honrando essas mulheres. Está no nosso inconsciente isso. É um modelo aprendido, é um padrão instalado no feminino. Só que hoje nós vivemos um novo tempo, onde é possível ter um equilíbrio, né? Um lar sem uma mulher presente, uma mulher yin, né? Que ela é mais maternal, que ela é presente, é muito importante. Só que existe uma autocobrança para a gente ser autorrealizadas. Então a gente precisa resolver dentro da gente esse conflito, né, de não realização profissional. Então a gente precisa equilibrar o nosso masculino e feminino. Precisamos curar as nossas lealdades ancestrais que nós trazemos às nossas ancestrais, né? Para a gente conseguir se posicionar melhor com a gente, com o outro e com o mundo. Porque enquanto a gente não organizar pai e mãe dentro da gente, o masculino e o feminino, e as nossas lealdades ancestrais, a gente não consegue ir subindo esses degraus da escassez para ir para a prosperidade. Entende? Então, assim, é um processo, sabe, Flores? Assim, eu sei porque eu vivi e vivo isso. E toda vez que a gente vai subir um degrau, a gente tem que voltar lá no pai, na mãe, nas ancestrais. Então, por isso que é um processo, né? Terapia, autoconhecimento é um processo, porque assim, se você tem 40 anos, 30, você foi formada há 30, 40 anos. Você está sob leis invisíveis, sob crenças invisíveis, padrões invisíveis que te controlam e que você não tem consciência ainda. E só quando você tiver consciência, você vai passar por esse processo. Porque se há 40 anos você vibra isso, você tem essas crenças, esses conflitos, não é em um mês que você vai, nossa, então eu vou fazer um milagre aqui. É um processo de ressignificação. Eu faço uma mentoria avançada, por exemplo, de 8 semanas, onde você consegue, assim, evoluir 10 anos se você se aplicar, com certeza. Porque a gente vai ponto a ponto, você vai mapeando, crença por crença, aqui você está leal, você sai dessas 8 semanas com todas as respostas do que te controla. A partir disso, você consegue fazer o que? Um caminho de reforma íntima, né? Na própria mentoria você já se transforma, mas você tem ali o mapeamento do que te bloqueia. E aí tem a sua ação, a sua consciência, a sua resiliência para agir em cima do que te bloqueou até hoje. Tem a sua ação para a mudança, porque tem a parte do terapeuta e tem a parte da paciente sempre, certo? Mas assim, são respostas, né, na minha mentoria que você tem. Se você ficar 10 anos em uma terapia tradicional, você não tem. Porque a terapia tradicional não vai, em pai, mãe, lealdades femininas, não vai te mostrar com quem você está em simetria. Por exemplo, esses dias eu fiz uma constelação de uma paciente. Não estou falando de escassez hoje, mas o caso dela era relacionamentos. Ela estava totalmente alinhada com uma avó paterna.
E ela tem dificuldade de se posicionar, ela já traiu relacionamentos tóxicos e ela é muito jovem. E ela veio para a terapia, para a mentoria avançada, trabalhar isso, que ela já trabalhou em terapia tradicional, não conseguiu. E na primeira sessão que nós fizemos uma constelação, ela entendeu o porquê que ela está atraindo um relacionamento, sempre relacionamentos tóxicos. Ela está totalmente em simetria com a mãe do pai, que é a avó paterna, e ela está honrando essa avó. E essa avó casou com um homem tóxico, deixou de viver a própria vida, porque ele era alcoólatra, porque ele não era provedor, e ele era agressivo e tóxico, e ela se anulou para viver esse relacionamento. E a minha paciente, que é neta dela, está honrando, ela está totalmente alinhada com esse destino. Só que ela veio para ressignificar. Então, se você não tem uma técnica como essa, que você vai direto entender com quem você está conectada, que destino você está carregando, você vive e revive isso muitas vezes, fica muito difícil de sair desse padrão, percebe? Então, isso é um exemplo de relacionamento, mas com a escassez é a mesma coisa. O que será que a sua criança interior percebeu que foi difícil em relação ao sustento, ao dinheiro, a ter bens, a ter prosperidade, que está te pedindo até hoje de ter essa prosperidade na sua vida? É nela que você tem que voltar, na criança interior, porque é ela que cria a nossa realidade, ela é o nosso inconsciente. E isso você só consegue com técnicas que te fazem buscar no seu inconsciente, no seu campo sistêmico, né? Como a constelação, como a árvore genealógica, né? Como o renascimento, que eu trabalho também, que são todas as técnicas que eu uso, né? De forma profunda, né? Junto com a psicanálise, que eu utilizo de forma profunda e todas unidas, exatamente para você acelerar, né? Em 8 semanas você ter esse mapeamento, essas respostas, né? Do porquê você está bloqueada, no que você está bloqueado. E flores, a escassez, ela vem do próprio valor interior que você tem. E o nosso valor interior vem do quê? Do quanto você se sentiu ou não valorizada, né? Então, esse é o olhar terapêutico profundo. Como você se sentiu valorizada lá no passado, é o que você se sente hoje. Então, se você não se sente digna de receber, não se sente merecedora do melhor, você está na escassez. Se você não se abre para um relacionamento digno, você está na escassez afetiva. Então, eu te pergunto, o que você viveu lá atrás que te faz ter certeza que você é uma pessoa não digna de ser amado? E eu tenho uma frase aqui que eu sempre leio, que eu li pra mim, que me ajudou muito nessa questão de escassez, que é: curar a miséria interior para curar a miséria exterior. O que isso quer dizer? A miséria interior cria a sua miséria exterior. E essa miséria vem das nossas histórias difíceis, até da falta de nutrição afetiva, inclusive, e ela é a que mais impacta. Porque aquela falta de afeto, de ser importante, de se sentir amado, se sentir elogiado, né, que essa criança ferida carrega, que faltou essa nutrição emocional, isso traz uma escassez. E traz essa miséria interior, esse vazio interior, esse medo de dar um passo, esse medo de fazer algo além. Porque tem as memórias de falta, as memórias do passado, as memórias dos nossos pais, as memórias dos nossos ancestrais que sofreram. E nós também que já, né, vivemos padrões de falta e revivemos. Só que isso vira um vício emocional, né? Isso já virou uma crença enraizada, por isso que nós temos que fazer o caminho contrário, né? E o caminho contrário é o quê, né? Curando essas dores em relação ao dinheiro, curando, ressignificando esses traumas em relação à vida material. Esses momentos difíceis que nós experienciamos, que estão criando e recriando essa escassez na sua vida. Então, enquanto você não dá um novo significado profundo para isso, você vive e revive, né? E você se sente cada vez mais. Você se sente e você cria a escassez
e aí você cria e sente mais ainda escasso, né? É como se essa miséria interior não tivesse fim, porque você está emanando e está voltando. Aí você emana de novo a falta, ela volta. Então a gente precisa quebrar esse algoritmo, né? O que você atrai, que é exatamente ressignificando as feridas, as dores, as crenças e os padrões do que é prosperidade para você. Ok, flores? Então lembre, curar a miséria interior que cria a miséria exterior. Esse é o caminho. E essa miséria, ela é sim material, mas a maior miséria é a afetiva. A maior miséria é emocional. É o que mais dói numa criança interior. Vocês podem ter certeza, podem analisar. Porque por mais que a gente passe dificuldade com os nossos pais, mas se a gente se sente não importante, se não com valor, aí a gente tem certeza que a gente não pode transcender aquela escassez, entendem? Porque quando a gente confia na gente, a gente vai acreditar, não, isso é só uma fase. Uma fase, se eu tenho capacidade, eu passo uma fase. Mas se você não vê a sua capacidade, você não se sentiu valorizado, aí você para naquela dor. Você tem certeza que a escassez é o seu destino final. E não é. Ok, flores? Hoje era essa mensagem que eu queria passar para vocês. Não esqueçam que dia 13 começa a minha mentoria avançada em grupo. E eu tenho ainda algumas vagas da mentoria avançada individual. Exatamente 8 semanas para a gente juntos aí desbloquear, você entender o que te controla, o que te bloqueia, o que ainda te mantém na escassez, nos relacionamentos tóxicos, na falta de amor próprio, de você não conseguir descongelar e dar um passo maior na sua vida. Então, faça algo diferente, né, para você começar o ano aí, né? Não deixe para depois do carnaval, né? Deve passar mais um mês e você não vai de novo fazer o que precisa e você vai ficar cada vez mais frustrada. Então comece já, porque autoconhecimento e desbloqueio emocional é um processo, né? Então assim, nós sabemos, né, que tudo começa por dentro. Então quanto mais você investe dentro de você, mais você consegue descongelar e fazer o melhor pela sua vida profissional e prosperar. Ok, flores, um ótimo dia. Beijo no coração de vocês, gratidão e até amanhã na live das 10. Beijo!